quiser levar Luís Soares vai ter de pagar os 80 milhões de euros da cláusula de rescisão e que não abdica de nem um cêntimo. Apesar da polémica, Varandas elogia o avançado, diz que Luís Soares é um grande profissional e que vai marcar 40 golos na próxima temporada. Recordo que na minha companhia tenho o Mário Figueiredo e também o Vítor Pinto. Vítor, quero perceber a tua opinião. Para quem é que são estas críticas de Frederico Varandas, na tua opinião? Eu acho que a tua opinião é diferente da do Mário, portanto vamos começar a ouvir claro, a tua, que ainda não ouvi ao vivo. Só que há aqui um problema. Isto não é opinião, além da opinião, é informação. O Frederico Varandas estava efetivamente a dirigir-se a André Vilas-Boas. Agora há aqui uma coisa que temos de perceber, já me ouviste dizer, Madalena, que até em tudo na vida há níveis. Portanto, até nós aqui estamos a comentar na Liga dos Campeões, estamos aqui na Média Livre a comentar desporto, se calhar, se estivéssemos noutros canais, já era Campeonato de Portugal, Liga 3, fosse o que fosse. E nota isto. Para se referir ao Antero Henrique, ele tinha que dizer não que era o diretor de campanha, mas que era o presidente da Comissão de Honra. Portanto, o Antero Henrique está num nível completamente diferente. E depois, vou ser um bocadinho polémico e vou deixar aqui em cima da mesa, porque não foi só o Mário Figueiredo a defender esta tese do Antero Henrique. Quem defende que o Frederico Varandas está a dirigir o Antero Henrique tem que ser claro, tendo em conta que o Antero Henrique era próximo de Rubem Amorim e esteve próximo do Sporting e era acusado pelos rivais do Sporting de ser um fator desequilibrador na sombra a favor do Sporting, têm que dizer o que sabem. Portanto, se o Frederico Varandas demonstra incómodo em relação a eventuais atividades de Antero Henrique prejudiciais para o Sporting, essas atividades que agora são prejudiciais para o Sporting de antes eram favoráveis, é que isto é um caminho muito complicado de seguir. Eu não quero acreditar nem que o Antero Henrique fosse alguma eminência parda com tentáculos malignos que no passado empurrou o Sporting para conquistas, nem agora acredito que esteja a ter qualquer atividade favorável ao Futebol Clube do Porto, como se viu na época passada, que foi um ano desastroso para o Futebol Clube do Porto em termos esportivos. Aliás, o Antero Henrique já tem muito que fazer no Qatar. Agora, quem vai por esse caminho, e sobretudo, atenção, sobretudo no jogo da Taça de Portugal em Alvalade, quando Frederico Varandas se sentiu ofendido pela intervenção de André Vilas-Boas e foi muito duro, aí era lícito que se fizesse uma associação a algo que pudesse estar por trás, porque ele disse qualquer coisa como aos amigos ou sim, ele disse o diretor de campanha e os seus amigos. Portanto, lá está, a vitória factual que estava a mencionar mais do que uma pessoa. Sim, mas neste caso estava a referir especialmente ao André Vilas-Boas, porque o André Vilas-Boas tem mais do que um envolvimento neste processo. Foi o tal encontro com o Sr. Akan Safi, o tal almoço e a proximidade, mas também algo muito importante que está a ser desvalorizado foi o facto do André Vilas-Boas, segundo foi revelado pelo candidato, ter telefonado ao candidato depois da bomba do Luís Soares rebentar e ter, pelo menos não terá dito que era segredo, porque o próprio candidato revelou publicamente o conteúdo da conversa com André Vilas-Boas. Isso sim, fez de facto disparar os alarmes em definitivo, porque já era estranho que alguém que vem estabelecer contactos ao futebol português, ou pode parecer estranho, apareça publicamente com o Futebol Clube do Porto e com António Salvador do Sporting de Braga e não se conhecem contactos com os clubes de Lisboa. A partir do momento que a bomba rebenta e há um telefonema de André Vilas-Boas para Akan Safi e ele divulga-o publicamente, portanto é porque não foi pedido segredo, com palavras que são potencialmente inflamatórias de todo este processo, há claramente uma postura de André Vilas-Boas que pode ser entendida no Sporting, e foi entendida no Sporting, como uma interferência na campanha do Fenerbahçe, mas com o objetivo de que estilhaços acabassem por atingir Alvalade. Mas, Vítor, a partir daí, se existem outras situações por trás, eu não consigo identificar. Não consigo identificar outro tipo de movimentações na sombra, neste caso, porque já consegui chegar a uma teia que envolve um empresário turco que trabalha com o Sr. Akan Safi, ou é próximo da Akan Safi, e também é próximo de Fali Ramadani, do agente Luís Soares. Ambos têm em parceria, por exemplo, em jogadores que estão no futebol português, como o Luque Bacchio, que está no Benfica, e já consegui perceber que há ali uma teia de interesses. Não consegui chegar ao Qatar, não consegui chegar a nada que tenha a ver com passeio de camelo pelo deserto, não faço a mínima ideia, não consegui chegar a fazer nenhuma conexão e nota isto. Neste caso, o Fundo de Investimento do Qatar até tem também participação, o QSI tem participação do Sporting de Braga,
o facto de Can Safi ter estado com o António Salvador poderia dar para alguma interpretação, mas não consegui chegar até aí, portanto, fico-me por aquilo que é a informação, que o ataque direto foi mesmo para André Vilas-Boas, independentemente do Sporting poder andar desconfiado que no processo que isso é diferente, que no processo da divulgação do caso do Yulman, no fecho do mercado, que aí sim podem ter existido outras forças polarizadoras a atuar nos bastidores. Mas, Mário, quando tu disseste que Antero Henrique era um dos visados, isso também era informação ou era opinião? Só para esclarecer. É informação. Vítor, eu também, quando ouvi as primeiras declarações, suscitou-me algumas dúvidas e fiz os contactos que tinha a fazer e, portanto, até fui eu que fiz a crónica hoje do Correio da Manhã sobre isto. Muito bem, Mário. Não tenho dúvida nenhuma que é Antero Henrique. E já passo a explicar. Não há dúvida nenhuma, quando aquela declaração, lembra-se da declaração de Frederico Varandas dos Amigos na Sombra, é os Amigos na Sombra, é a declaração dele. E a questão de janeiro, e, portanto, a questão de janeiro é diferente. O que Frederico Varandas quis dizer com o tal diretor de campanha que vive no Porto, estava-se a referir precisamente a Antero Henrique. Porquê? Porque, repara, há aqui vários pontos de conexão nestas histórias. Ou seja, o senhor Can Safi é amigo de André Vilas-Boas, há várias fotos deles juntos. Antero Henrique é tido pelo Sporting como o responsável pela estratégia que conduziu à eleição de André Vilas-Boas como presidente do Futebol Clube do Porto contra Pinto Isso não é da Costa. preciso ser tido pelo Sporting, isso é do conhecimento... Claro. Não, mas isto não foi. Não. Eu só te quero dizer... Não, a parte da campanha. A campanha, o diretor de campanha para as eleições do Porto. Claro, não as de Fenerbahçe. Não, mas claro, e foi. E, portanto, quando ele quer dizer também com isto, a fazer aqui uma ligação, que provavelmente pode ser Antero Henrique que está a fazer a campanha deste candidato, ou que André Vilas-Boas pode ter sugerido a Antero Henrique para fazer a campanha deste candidato, que nem é favorito a ganhar as eleições no Fenerbahçe. Depois surge a tal estratégia suja. E a estratégia suja é, se é para incomodar, se é para chatear, então que seja o goleador do Sporting, e a verdade é que estas declarações tiveram peso e vieram agitar o Sporting. Não é à toa, e o Vítor focou nisso, não é à toa que Frederico Varandas faz questão de ir buscar o episódio com o Yulman, em que Alvalade também acham que foi estratégia de Antero Henrique, e que teria sido Antero Henrique a falar com o empresário, a manifestar que haveria uma proposta do Atlético de Madrid pelo jogador, e portanto, e não houve. E a verdade é que as coisas correram... houve mosquitos por cordas no Sporting, com o Yulman, um capitão de equipa que afinal não estava tão comprometido como se pensava e que, portanto, se pudesse sair, saía logo. E, portanto, as coisas extremaram a tal ponto que o presidente e o treinador decidiram depois que Luís Soares não iria jogar o jogo seguinte porque não estaria em condições psicológicas ou pessoais, qualquer coisa assim. E isto para te dizer o quê? No Sporting, a ideia que tem é que o estratega da presidência de André Vilas-Boas é Antero Henrique. E realmente há essa relação. Ele era cunhado de Ruben Amorim, portanto é casado com uma irmã da mulher de Ruben Amorim. E portanto tudo isto acaba por estar aqui interligado. Neste momento em especial, e eu digo isto porque efetivamente tive que fazer vários contactos e ontem a seguir a estas declarações, e daí que cheguei ao nome de Antero Henrique mesmo por isso. Por isso é que continuo a defender que é. Agora, não há dúvida que, já se percebemos, que André Vilas-Boas não vai perdoar nada que tenha Frederico Varandas. Eles próprios já assumiram, não se gramam um ao outro, é a vida. Não temos que gostar de toda a gente e parece que um não gosta de um e o outro não gosta do outro. Portanto, já se percebemos que isto vai ser um caminho que sempre que André Vilas-Boas tiver uma oportunidade de criar destabilização no Sporting, vai fazê-lo. Nem que seja pelo amigo turco, que por acaso é candidato ao Fenerbahçe. Vítor Pinto, estás a rir? Não acreditas que seja uma tentativa de destabilização por parte de André Vilas-Boas? É uma teoria da conspiração fantástica e, como é todas as teorias da conspiração, tem uma base que é real. Isso é evidente que... Aliás, posso dizer aqui, e isto não é especulação, é objetivo, qualquer tentativa ou algum esforço que foi feito a dado momento para que Pinto da Costa permitisse uma sucessão tranquila, caiu por terra precisamente pelo envolvimento de Antero Henrique no movimento de campanha de André Vilas-Boas, chamamos-lhe assim. André Vilas-Boas preparou-se durante 2 anos para
as eleições do Futebol Clube do Porto. Agora, estas teorias são fantásticas, mas vão sempre bater um problema. Mas o Antero Henrique passou a ser a eminência parda do futebol português quando? É o amigo sombra. É o amigo sombra. Pois. Mas Vítor, então, tem que ser talvez assumido, agora, mas talvez então agora na ser próxima assumido. declaração de Frederico Varandas ele possa chamar os bois pelos nomes. Que era que se calhar o que ele devia que ter tem que feito ser logo assumido, e então. teria resolvido logo o problema. Pronto. A verdade é que ele... Eu não tenho problema nenhum. Tu nota isto. A teoria de conspiração que tu elaboraste... Não é teoria, Vítor. Pronto, não mas é. eu vou chamar desta maneira para fazer um pouco não de contacto. E os leitores do Correio da Manhã ficaram a chegar. saber como é que foi a história e a quem é que ele se referia. Nota uma coisa. Relatos como o que tu fizeste aqui. Simples, Eu ouvi explicadinho. Está escrito no Correio da Manhã hoje. Dezenas, durante os 4 anos que Rubinho Amorim esteve no Sporting. De que supostamente existiriam forças anterianas por trás que empurravam o Sporting para as conquistas que o Sporting tinha, que colocavam o Sporting num patamar, nem não havia lençol verde nem manto verde, de favorecimento em vários pontos. E isso nunca teve, pelo menos, denúncia a este nível. Portanto, nunca vi serem traçadas esses relatos, essas informações, em concreto e dizer isto é verdade, isto é mentira, isto passa-se ou não se passa. De repente, o Anteros deixa de ter qualquer conexão ao Sporting e já é associado a manobras que são tendentes a prejudicar o Sporting. Quando, eu, por exemplo, a época passada, que era quando o Futebol do Porto precisaria desse poder obscuro para salvar uma época desastrosa, se calhar era a altura em que André Vilas Boas estava mais debilitado, foi na época passada, e não aconteceu nada disso. O Futebol do Porto foi campeão porque, efetivamente, foi buscar um treinador competente, que já tinha tentado ir buscar antes e não conseguiu, e construiu uma equipa segundo as ideias desse treinador. E olhámos para o que foi o Futebol do Porto ao longo do ano, e peço imensa desculpa, mas não tivemos escândalos de arbitragem. Pelo contrário, o Futebol do Porto andou a época toda a queixar-se que era prejudicado. Portanto, neste aspecto. Agora, outras situações. É verdade, o Sporting desconfiava que ia além de André Vilas Boas o que se passou no fecho do mercado com o Yulman. Aí sim percebi que poderia haver uma associação indireta a Antero Henrique. Percebi essa associação depois, porque foi poucos dias depois, uma semana e meia, quando há o Sporting Futebol do Porto para a Taça Portugal, também foi feita a referência que aí eu faço a ligação anteriana. Desta vez tenho mais dificuldade em entender. Então, mas não repara, consigo perceber onde é que está a conexão com a Antero. O Frederico Varandas está a falar e vai elencar os 2 episódios precisamente por isso. Por isso é que ele está a falar na questão do Luís Soares e elenca no episódio do Yulman, porque ele não tinha necessidade de ir buscar o episódio do Yulman. Mário, eu dou por boa a tua informação. Agora diz-me, se o Antero é o diretor de campanha, o Vilas Boas é o quê? É que só o Vilas Boas é que deu a cara por isto. Tirou fotografias, telefonou, foi citado. O Antero é o mentor da coisa. O André Vilas Boas é o quê? O Antero é o mentor da faz coisa. Confusão. O André Vilas Boas é um ator. Não, eu poria o Antero, a ser assim, o diretor de campanha seria o Vilas Boas e o Antero presidente da Comissão de Honra, como te estou a dizer, estaria a um nível diferente. É só tenho dificuldade, o diretor de campanha. Ó Vítor, o diretor de campanha encaixa, porque tu sabes que o Antero Henrique... É só isso. O Antero Henrique chegou a ser diretor de comunicação também do Futebol Clube do Porto durante muito tempo. Depois de entrar na SAD com Pinto da Costa. Portanto, como foi o diretor de campanha do André Vilas Boas e diretor de campanha também deste indivíduo que agora, pela proximidade com o André Vilas Boas e pelo ataque que é feito, por isso da estratégia, no seguimento daquele dos amigos na sombra. E, portanto, não é à toa que ele está a falar em Luís Soares e vai elencar o episódio, como o Vítor disse, e que aí ficou claro que estava a referir a Antero Henrique. Não é à toa que ele faz essa elenca e repete logo. Para quê? Para reforçar essa posição. Eu acho que teria-lhe ficado melhor chamar logo os bois pelos nomes e, portanto, já não havia dúvidas nenhumas, mas acho que é claro que é Antero Henrique e, obviamente, que depois André Vilas Boas também que não vai virar a cara à luta e vai andar sempre a picar. Bem, Mário, a verdade é que no meio de toda esta polémica há um jogador que é do Sporting, Luís Soares. Há condições para o Luís Soares continuar no clube de Alvalade mesmo depois de ser associado ao Fenerbahçe com uma candidatura e envolver até nomes do Futebol Clube do Porto? Olha, Frederico Varandas teve essa preocupação de não destruir um ativo. A declaração dele é claramente uma gestão de danos
e de forma a não querer destruir um ativo, até porque sabe, quando ele cria esta situação de inimigos externos, as tais estratégias sujas, é uma forma de ilibar de certa forma o jogador. O jogador teve mal, atenção, é bom que fique claro. O jogador não se pode encontrar com candidatos de candidaturas sejam. O empresário do jogador não pode oferecer a imagem do jogador a um candidato de um outro clube. Portanto, há aqui uma série de erros, foram cometidos aqui uma série de erros. Frederico Varandas teve a preocupação de tentar minimizar, vir falar das estratégias sujas que arrastaram. Ele diz a determinada altura que o empresário foi enganado, diz assim, tem uma declaração parecida. Porquê? Porque sabe que tem ali um ativo. O Sporting acertou em Luís Soares para substituir Gyökeres, mas pode não acertar no substituto de Luís Soares. E, portanto, não quer, de certa forma... Se bem que há um nome que está a ser apontado, também já lá iremos. Exato, e já lá vamos. O tal plano B que o Sporting tem. Porque uma coisa é certa, ontem ficou claro, Luís Soares a sair, os cofres vão ficar cheios. São 80 milhões de euros. Nem mais um cêntimo. Nem menos um cêntimo, é o que diz Frederico Varandas. Portanto, estamos aqui perante uma tentativa de gestão de danos. Eu acho que Luís Soares, mais cedo ou mais tarde, vai ter que vir explicar aos adeptos do Sporting e fazer as tais juras de amor, sobre pena de iniciar a próxima temporada com alguns problemas. Se não surgir o golo, os adeptos podem se mostrar revoltados com ele. Vítor Pinto, na tua opinião, faço a mesma pergunta. Há ou não condições para Luís Soares continuar no Sporting, tendo em conta toda esta polémica e as declarações de Frederico Varandas? O Presidente tentou proteger o jogador da situação? Não, tentou sobretudo proteger o Sporting. O Dr. Frederico Varandas até pode estar com dúvidas, até pode querer ver em que condições é que o Luís Soares volta, de que forma é que se vai posicionar em relação ao Sporting, mas nota uma coisa, nunca, em momento algum, o Sporting poderia dar uma imagem de que era muito fácil tirar um jogador do Sporting. O Frederico Varandas dissesse ontem, numa excelente intervenção e, sobretudo, também excelente furo jornalístico da Francisca Laranjo. Eu sei que noutros canais faz comissão, parece fácil, não é? Pronto, mas não é fácil, é difícil. Por isso é que os espectadores estão connosco na CMTV e no canal Now. Pronto, parece fácil, mas não é. E esta intervenção de Frederico Varandas deixou uma coisa muito clara. Ninguém brinca com o Sporting. Portanto, se tentam como é que é a estratégia suja, então, meus amigos, para o Fenerbahçe são 80 milhões, nem menos um cêntimo. Se vier outro clube, as informações que tenho já confirmei, se vier outro clube, como o Dr. Frederico Varandas disse, nenhum jogador está imuno ao mercado, portanto, se for outro clube, a situação pode ser diferente. Para o Fenerbahçe são 80 milhões e não há conversa. E atenção, seria o jogador mais caro de sempre da Turquia, mas o Dr. Frederico Varandas, ao dizer que não há conversa, inviabiliza completamente o negócio. E tu perguntas, Madalena, mas porquê? E eu respondo-te já. Porque o Sporting, ao recusar-se a negociar com o Fenerbahçe, a única forma do jogador se libertar era ser o jogador a pagar os 80 milhões de euros, que legalmente é aquilo que está obrigado. Mas se entrarem 80 milhões de euros na conta do jogador, o fisco português tira metade. Portanto, por isso é que as cláusulas de rescisão nunca são exercidas. Portanto, quando Frederico Varandas diz nem conversam connosco, são 80 milhões nem menos um cêntimo, está a retirar da equação qualquer possibilidade do jogador sair. Porque para o jogador entregar 80 milhões ao Sporting, teria que pagar um valor fiscal completamente insano em cima disso, creio que à volta de 50%. Portanto, o que inviabiliza qualquer possibilidade. Resolvida essa questão, nota isto, mesmo que o Sporting tenha dificuldades em aceitar este comportamento de Luís Soares, esteja evidentemente agastado, e ainda que valorize o que o Luís Soares fez ao longo da época, o Sporting percebe que pode ter aqui um problema. O que nunca pode o Sporting é dar a ideia de que para um agente, de que para um clube, para sacar um jogador ao Sporting, é só armar um conflitozinho artificial e o Sporting vai logo tremer e dizer que o jogador pode sair. Se Frederico Varandas dissesse ontem aos microfones da CMTV, Luís Soares não tem condições para representar mais o Sporting. A partir daí, em que condições é que o Sporting podia negociar a saída do jogador? É que as pessoas falam às vezes e não pensam um bocadinho. É que há muitos milhões em jogo neste processo. Portanto, o Sporting acredita no Luís Soares, porque ao longo da época foi sempre um jogador, um referencial em termos de dedicação, trabalho e rendimento em campo. Quando Ioannidis estava lesionado e não havia nenhum miúdo para jogar, que o Nelly ainda não jogava, o Luís Soares andou a jogar em todas as competições e a sacrificar-se pelo Sporting. Agora,
a partir do momento que ele, na entrevista exclusiva ao Record, já dizia que tem um contrato, mas o futuro é incerto, o Sporting começou a perceber que poderia haver aí agitação no mercado. O que nunca pode fazer em circunstância alguma é dizer que vai ser fácil. Portanto, quem quiser levar Luís Soares tem que ter em conta que está a querer contratar um jogador que, ainda que faça 28 anos em dezembro, valeu 38 golos ao Sporting, vários dos quais na Liga dos Campeões. Portanto, para sair tem que ser bem pago. E, ainda que até fosse mais confortável para o Sporting que ele saísse já, porque permitia ao Sporting, por exemplo, ir trabalhar o caso do jogador, que vamos falar daqui um bocadinho, que é a principal alternativa estudada, a verdade é que o Sporting tem um ativo em mãos como o Luís Soares e não vai, ao abdicar dele facilmente, dar a ideia que qualquer outro jogador pode romper a corda e sair do Sporting quando quiser. Aliás, o Sporting saiu por cima do braço de ferro com o Gyökeres e com o agente teve que prescindir da indemnização e, segundo foi reportado, o próprio Gyökeres prescindiu do dinheiro que tinha a receber do Arsenal para que o negócio se fizesse, e no caso do Yulman, a haver um acordo dentro dos parâmetros que foram definidos com o Sporting. Portanto, se já resultou pelo menos 2 vezes e numa delas com um litígio, não era agora que o Sporting ia estragar tudo, cedendo à pressão e à chantagem eventualmente feita com orquestrada pelo jogador, ou talvez na pior. Se o Mário Figueiredo estiver certo e forem forças poderosas que visam ajudar o Foco do Porto, ainda mais grave seria o Frederico Varandas deixar cair o Luís Soares sem dar luta. Eu ia mesmo seguir na conversa por aí, porque primeiro foi Gyökeres, houve um acordo para a saída, tudo bem que não correu muito bem, ou foi a novela que foi, mas a verdade é que pelo menos ficou acordado verbalmente. O Sporting ganhou 70 e tal milhões já. Sim, acabou por ficar com o dinheiro no bolso. E o Arsenal foi campeão da Inglaterra. Demorou foi pouco a ficar resolvido. E não ganhou a Liga dos Campeões por culpa do PSG. Portanto, isso é um problema do Arsenal. Mas se eu vá à próxima. Mas pronto, portanto, acho que foi um bom acabou negócio. por demorar ainda algum tempo a ser resolvido. Mas a verdade, lá está, foi um bom negócio, tanto para o Sporting como para o próprio Gyökeres. Agora o mesmo parece estar a acontecer com o Yulman e o Sporting também. Houve um acordo de cavalheiros. Se calhar Soares poderia ter esperado também, já que resultou no passado com outras figuras de peso, com outros ativos no clube, também poderia ser que na próxima época se fosse ele, não é? Madalena, o Soares tem um problema que os outros não tinham, que é a idade. O Soares vai fazer 29 em dezembro e, portanto, está numa corrida contra o tempo. Ou seja, sabes que para se pagar elevados valores e com contratos a 3 a 4 anos ou 5 anos, o jogador tem que ser mais novo, porque quem contratar o Luís Soares é a fundo perdido. Já não vai vender a ninguém. O que pagar ao Sporting que fica. Porque depois vai ter que pagar ao jogador e depois só tem o rendimento esportivo. 29, 30, 31, 32, portanto faz um contrato de 4 anos, vai-lhe dar até aos 32 anos. E isso significa o quê? Significa que Luís Soares pode ir ganhar muito dinheiro, mas tem o problema da idade. O problema é que, se nós analisarmos aquilo que tem sido o método de trabalho de Frederico Varandas, que é retém os jogadores um ano e depois assume que os vende abaixo do valor da cláusula de rescisão, foi assim com Gyökeres, é assim esta temporada com Yulman. Repara, o Soares não pode esperar pelo próximo ano, porque já vai ter 29 na próxima temporada. É a caminho dos 30, o que significa que depois com 30 anos ninguém paga 40, ninguém paga 50. Mas é pior, Mário. Oh, Mário, e isso é o problema. Ele está numa corrida contra o tempo. Olha, pensa só no contrato que ele tem com o Sporting até 2030. Mete-lhe 6 milhões limpos em cima, são 24 milhões de euros limpos. Isso é uma loucura. E ele, por 4 anos no Sporting, vai receber 5 ou 6 milhões limpos no total. Mas sabes que os turcos... limpos. O problema é que os turcos com os pagavam salários 10 milhões. É evidente que o jogador, a cabeça fica logo variada.